Então, a importância da multidisciplinaridade na odontologia. Primeiro, vamos entender o que é o conceito de multidisciplinaridade. Segundo alguns dicionários aí que estão disponíveis, inclusive, na internet, multidisciplinar é um substantivo feminino, né? Multidisciplinaridade é um substantivo feminino, característico ou estado do que diz respeito ou abarca muitas disciplinas. Pluridisciplinaridade. Então, significa que, dentro do contexto da odontologia, por exemplo, encarem esse círculo azul como sendo um paciente, por exemplo, tá? Esse paciente, ele pode ser abordado segundo diferentes visões clínicas, né? E cada especialidade tem a sua visão, a partir de um determinado foco. Então, se eu sou especialista em periodontia, por exemplo, eu vou tender a defender o periodonto, né? Eu vou tender a sedimentar a minha prática clínica baseado naquilo que eu tenho mais conhecimento. Essa que é o grande segredo, né, das especialidades como um todo. Então, aquilo que eu me aprofundo mais, aquilo que eu estudo mais, termina guiando muito mais as minhas ações clínicas, tá certo? Então, se eu sou só especialista em periodontia, eu posso pecar, entre aspas, em não observar outras nuances de um mesmo paciente. Então, vamos dizer que essa linha amarela fosse a periodontia, a rosa fosse a dentística, a verde fosse a endodontia, a cinza fosse a ortodontia, a implantodontia, a prótese, a DTM, a oclusão, a odontologia do sono, por exemplo, a cariologia. Então, quanto mais conhecimentos aprofundados, né, ou vertentes do conhecimento a gente tiver sobre a odontologia, o beneficiado disso tudo, com certeza, é o paciente, né? No meu caso, por exemplo, que sou docente, que dou aula, o benefício de ser multidisciplinar não é só para o paciente, é para o aluno também. Então, a gente entrelaça, né, cria uma interface de conhecimento entre várias especialidades. E eu vou falar alguns exemplos para vocês. Mas tem muita coisa que eu trago da implantodontia, que eu trago da harmonização orofacial, que eu trago da periodontia, da dentística, da cariologia, que são as minhas especialidades de formação, tá? Como eu não tenho, por exemplo, formação em ortodontia, endodontia, isso fica um pouco mais difícil para mim, prótese, mas isso não significa que eu não estude também essas áreas. Então, o mercado hoje exige que você seja um clínico geral, né? Só que multiespecialista, ou seja, o clínico geral, às vezes dá a ideia de que você está superficial nos conceitos e no conhecimento que você tem acerca de todas as especialidades. E, na verdade, não desmerecendo, obviamente, o clínico geral, mas mesmo um bom clínico geral, ele consegue linkar todas as especialidades. Se esse clínico geral começa a ter um aprofundamento em várias especialidades, pério, prótese, implante ou orto, pério, várias especialidades, ele começa a ter uma capacidade de diagnóstico maior, uma capacidade de solução de problemas muito maior e começa a ver o paciente como um ser holístico, né? O paciente é um ser holístico. Tem muita gente que encara essa palavra holístico como algo pejorativo, como se fosse algo esotérico, e não tem nada a ver, né? Holos significa todo, o todo. Então, tudo aquilo que a gente trata no paciente, né? E a nossa área de atuação, ela está aqui, vamos dizer, reservada aqui para o ocioide, até a linha do tríqueo, do cabelo, e de tragos a tragos. Então, na nossa área de atuação, tudo aquilo que se manifesta e que a gente trata vem de um paciente que é o indivíduo como um todo. Então, a gente tem que ter essa visão holística do paciente, encarando que tudo está interconectado. A oclusão, o hábito de vida, o estresse, a alimentação, os hábitos de escovação, né? A hereditariedade, os genes, então, o meio em que o paciente vive, tudo isso influi naquilo que a gente encontra dentro da nossa especialidade. E aí, cada vez mais, quando a gente começa a se aprofundar nos conhecimentos, novas ideias surgem, né? E aí você tem as ideias de fazer uma interface entre as especialidades. É por isso que eu critico um pouco o conhecimento, da maneira como a gente recebe esse conhecimento, na faculdade, inclusive. Então, na faculdade, a gente tem as matérias, os professores, tudo muito dividido, compartimentalizado, por uma questão organizacional, eu compreendo dessa maneira. Então, para que as matérias sejam dadas de uma maneira organizada, né, para que as notas
né, e o reconhecimento do aprendizado do aluno também seja avaliado de uma forma organizada, e a contratação dos professores, inclusive, esse conhecimento nos é dado de uma forma muito separada. Mas algumas faculdades têm a clínica integrada, né, onde você tem a integração desses conhecimentos. Mas o que eu sinto, como professora da pós-graduação de odontologia estética do SENAC, há muitos anos, o curso do SENAC, que é liderado pelo professor Oswaldo Scopin, ele é um curso único no Brasil, na minha opinião. Nesse curso, a gente consegue linkar as especialidades. A gente consegue fazer a pério, a implanto, a prótese, a dentística, a orto, a endo, né, a DTM, várias especialidades juntas, ensinando o aluno como é que ele tem que raciocinar cada caso, né, vendo o aluno, o paciente de uma maneira mais holística mesmo, porque isso é muito importante. Claro, aliado aí à experiência do professor Oswaldo, que tem uma vasta experiência em reabilitações complexas, né? Aliado à experiência do professor Sérgio, Ari, o Pena, a minha também, todo mundo agrega muito a essa especialidade, a esse curso, de modo que o paciente tem ali uma solução, como se várias cabeças, várias mentes estivessem pensando juntas. E aí, essa multidisciplinaridade, ela pode acontecer, por exemplo, numa clínica, onde eu tenho vários profissionais de diversas especialidades, e esses profissionais sentam juntos, por exemplo, para resolver um caso. Isso também é muito rico. Ou um mesmo profissional pode ter essa mentalidade multidisciplinar e juntar ideias advindas de outras disciplinas para que cheguem num resultado mais satisfatório para o paciente, tá? Então, é muito importante essa observação de que um mesmo caso clínico, né, vem de um paciente holístico, a gente precisa observar a figura de longe para ter uma visão mais ampla daquilo que a gente está vendo, e dentro desse caso clínico, existem várias maneiras, né, da gente observar. Então, eu posso observar o caso clínico nos olhos da periodontia, nos olhos da prótese, nos olhos da odontologia do sono, nos olhos da DTM, nos olhos da dentística, da implantodontia. Então, é bom a gente fazer esse exercício, né, de observar um determinado caso clínico sob o prisma de uma determinada especialidade. Isso é muito importante.